dia, querido, bom dia, querida. Sou Priscila Gomes, esposa do pastor Reinaldo Gomes, e é com imenso prazer que dou abertura a este culto, onde juntamente com você, meu irmão e minha irmã, estaremos adorando ao nome do nosso Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Deus eterno, nesta manhã, juntamente com os meus irmãos, una minha voz e venho, Senhor Deus, entregar todo o nosso louvor, toda a nossa adoração neste culto, Senhor Deus, que nós apresentamos a Ti. Pai, que este culto, que todo o nosso louvor, toda a nossa adoração e toda a nossa oração chegue ao seu trono de glória como cheiro suave, Senhor Deus. Abençoa-nos, Senhor Deus, neste dia. Abençoa, Senhor Deus, o teu servo que está com a palavra, Senhor Deus, a tua palavra que será ministrada aos nossos corações. Abençoa, Senhor Deus, os teus servos, Senhor Deus, que estarão também fazendo parte deste culto, Senhor Deus. Que possamos, Senhor Deus, neste dia, através da ministração, Senhor Deus, dos louvores e da sua palavra, estarmos resplandecentes, Senhor Deus, da tua glória. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, gostaria de ler com vocês os seguintes textos. Filipenses 4:4 diz: Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E já em João 15:11, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo, a vossa alegria seja completa. Queridos, um coração alegre é mais forte, está mais preparado para enfrentar os desafios da vida. Mesmo que passemos momentos difíceis, podemos experimentar a alegria maravilhosa de Deus. É impossível não sentir alegria se olharmos para o grande e perfeito amor que Deus tem por nós. E se pensarmos naquilo que Jesus conquistou na cruz para aqueles que creem, uma alegria única nasce em nosso coração. Amém? Something
Sobre Jesus Cristo vou construir o meu lar bem firme pra resistir grandes tempestades que há de chegar e o lar ditoso querem derrubar. Em Jesus Cristo meu lar está firme e seguro, ele ficará quando o temporal sobre o lar cair. Com o seu auxílio há de resistir. Para a segurança da fundação, amor sincero no lar cristão, mais prazer e gozo de desfrutar. Os que amando sempre vivem nesse lar. Em Jesus Cristo meu lar está firme e seguro, ele ficará quando o temporal sobre o lar cair. Com o seu auxílio há de resistir. Bem-aventurado é o lar cristão quando enfrenta a vida e situação. Ele não há medo, não há temor, pois confiam todos no seu Salvador. Em Jesus Cristo meu lar está firme e seguro, ele ficará quando o temporal sobre o lar cair. Com o seu auxílio há de resistir. Filho meu, estou aqui, esperando o momento de te encontrar. Quero te abraçar. Filho meu, não desiste. Os meus braços estão estendidos para ti. Vem correndo, vem pra mim. Invoca-me, eu te ouvirei. Serei achado de ti. Tua sorte eu mudarei. Achega-te a mim, eu também me achegarei. Te tomarei em meu colo, novas vestes te darei. Invoca-me, eu te ouvirei. Serei achado de ti. Tua sorte eu mudarei. Achega-te a mim, eu também me achegarei. Te tomarei em meu colo, novas vestes te darei. Filho amado. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em seu lar, esteja sobre a sua casa, sobre todos os seus.
Nesta oportunidade, meu querido e meu amado irmão, eu quero ministrar uma palavra sobre a família. Sobre a família. E para falar sobre família, nós temos vários textos bíblicos, vários episódios bíblicos que aconteceram na vida do povo de Deus, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Mas eu quero nessa oportunidade, antes mesmo de começar a ministrar sobre família, eu quero fazer uma pergunta. Como vai a sua família? Como vai a sua casa? Como vão os seus filhos? Como vai o seu marido? Filhão, você que me ouve, como vai os seus pais? Como vai o seu pai? Como vai a sua mãe? Como vai os seus irmãos? Marido, como vai a sua esposa? Esposa, como vai o seu marido? Pais, como vão os seus filhos? E filhos, como vão os seus pais? Queridos, eu quero ministrar uma palavra de Deus ao teu coração, assim como nós ministramos palavras que nos motivam, nos impulsionam, nos encorajam a vivermos uma vida cristã de maneira individual. Nós precisamos também entender que Deus quer ministrar palavras ao nosso coração para uma coletividade em família, para que possamos viver juntos, viver bem em família. E nós vamos observar que em Marcos, no capítulo de número 5, havia uma família que estava enfrentando um grande problema, uma situação difícil, uma situação complicada, talvez como a sua família esteja vivendo. E nós vamos observar como Jesus ministra sobre essa família e ministra algo sobrenatural, e a cura ministrada por Jesus, a cura que Jesus ministra sobre essa família, gera no coração dessa família vida. Então, eu quero ministrar uma palavra ao teu coração, e a palavra que eu quero ministrar ao teu coração é: deixe Jesus entrar em sua casa. Deixe Jesus entrar em sua casa. Pastor, deixar Jesus entrar na minha casa? Mas como assim, pastor? Porque muitos de nós, meus queridos e meus amados irmãos, estamos adorando Jesus, estamos louvando ao Senhor, estamos servindo ao Senhor, estamos trabalhando, tudo isso fazemos no templo. Tudo isso fazemos na igreja. Mas e dentro das nossas casas? Parece que quando termina o culto, nós deixamos Jesus lá no culto, fechamos as portas, vamos para casa vivendo uma vida secularizada sem a presença de Jesus. E o episódio que nós vamos ver de Marcos, a partir do Marcos capítulo de número 5, a partir do versículo 21, é tremendo. Preste bem atenção, abra sua Bíblia e leia comigo esses versículos bíblicos. Vocês vão ver os relatos, é um texto bem expositivo, onde nós vamos observar dentro do próprio texto a dinâmica daquilo que Jesus fez na vida desta família. Dinâmica esta que Ele quer operar hoje também na sua família. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um certo chefe da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus. E lhe pediu com insistência, olhe bem, lhe pediu com insistência: minha filha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguiu Jesus, apertando-o de todo lado. Versículo 25. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vivendo sobre uma hemorragia. E ela havia perdido muito dinheiro. Muitas mãos de vários médicos ela já havia passado e gastado tudo que tinha, sem contudo, melhorar de forma alguma da sua enfermidade. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás,
no meio da multidão e tocou a capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na sua roupa, ficarei curada. E logo a hemorragia escapou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que nele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou a minha roupa? Os discípulos respondendo, o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, amedrontada e tremendo, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Quando chegamos ao capítulo de número 5, a partir do versículo de número 35, a ressurreição da filha de Jairo. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando de todos que saíssem, levou consigo o pai da menina e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou aonde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te digo a você, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que descessem e dessem comida à menina. Aleluia! Que texto lindo, texto maravilhoso. Meus queridos e meus amados irmãos, a família brasileira está em crise. Temos ouvido nos últimos anos, nos últimos tempos, principalmente no ano passado, uma frase que parece, no ano 2020, uma frase que parece que a cada dia que passa tem mais simpatizantes. Que frase é essa? A família é uma instituição falida. E eu espero que essa frase não contamine o seu coração, não contamine a sua vida, não contamine você. Eu li recentemente no artigo que 70% das crianças que estão em entidades como o FEBEM, como algumas casas de reclusão de menores, são provenientes de igrejas e de famílias evangélicas e, na maioria das vezes, menores infratores que têm nomes bíblicos. E isso é assustador. Parece-me, meus amados irmãos, que estes dados revelam que algumas coisas estão muito erradas em nossas famílias, em nossas casas e também em nossas igrejas. E eis que alguns dos sintomas que degradam, alguns sintomas de degradação da família que se nos apresentam nestes dias: crises,
desencanto e desilusões com o casamento, divórcios, crianças abandonadas, filhos irreverentes e indiferentes aos pais, briga constante entre os casais, agressão entre pai e filho, filhos e pais, o amor da família simplesmente acabou. Em alguns casos, meus amados irmãos, a situação tem se agravado de tal maneira que o lar não passa de um hotel onde os membros só se encontram para abastecer-se, ou seja, só se encontram para comer e dormir. Em outros casos, o lar não passa de um posto de gasolina onde eles vão simplesmente abastecer. Em outros casos, o lar não passa de um campo de batalha onde só se encontram para ver brigas, discussões e dissensões. Como, meus amados irmãos, como inverter esse triste quadro que tem transformado o nosso lar, a nossa casa, em um local onde não conseguimos estar, não conseguimos viver, não conseguimos habitar? Como transformar o meu lar em um exemplo mais vívido do propósito e dos objetivos de Deus? A família, meu amado irmão, para sua estabilidade necessita urgentemente de um mover espiritual, necessita urgentemente da mão do Senhor agindo em favor da sua casa, da sua família. Não será, meu querido, com confronto dos lares, dos membros da sua casa, não será com confronto entre os integrantes da família que iremos verdadeiramente construir um lar feliz, construir um lar abençoado, construir um lar próspero, construir um lar com objetivos. Não será dessa maneira que conseguiremos. A família, meu querido e meu amado irmão, é um projeto divino, nasceu no coração de Deus, na mente de Deus, não é um acidente histórico, não é necessidade social ou ainda um simples sistema que deve funcionar. Um simples sistema para o funcionamento, tão somente um funcionamento de uma sociedade, não. A família é ideal de Deus. Aleluia, a sua família é um ideal de Deus. Para que a família seja verdadeiramente a família, para que Deus e a família seja verdadeiramente um essencial para esta sociedade, é necessário que eu tome alguma atitude. Para Deus, meu amado irmãos, a família é essencial ao plano para alcançar o mundo. Famílias saudáveis, ruas saudáveis, famílias saudáveis, bairros saudáveis, famílias saudáveis, cidades saudáveis, famílias saudáveis, um mundo saudável, famílias saudáveis, um país saudável. Ou seja, quando a família está saudável, a igreja está saudável. A família moderna está doente, está recalcada, com muito alvoroço. Um dia Jesus entrou numa casa e encontrou uma família parecida com esta realidade. E o que ele fez por aquela família naquele dia? Aquilo que ele fez naquela família naquele dia, ele pode fazer também na sua casa, ele pode também fazer na sua família, ele pode também fazer no seu lar. Aquela família estava enferma, havia uma enfermidade dentro daquela família. Será que não há enfermidade dentro da sua família? Doenças que se assolam em alguns lares, egoísmo, ressentimento, ausência de perdão, mágoas, lembranças do passado, impurezas, lascívia, infidelidade, frieza espiritual, mundanismo. Tudo isso, meus amados irmãos, está dentro, às vezes, das nossas casas. Lembre-se, o alvo maior de Satanás é a família. Ele quer destruir a nossa família, a nossa casa. Ele quer destruir o projeto de Deus, que ele sabe quão importante e valoroso é a família. Como Deus vê hoje a sua família. Como Deus vê hoje a minha família. Como Deus está vendo hoje a nossa família. Na casa de Jairo, a menina estava muito doente, semi-morta, moribunda. Como está a saúde emocional, física e espiritual da sua casa, da nossa casa? Algumas doenças, meus amados irmãos, afetando a sua esposa, doenças afetando o seu marido, doença afetando os seus filhos. Qual é o diagnóstico da sua casa? Será que na sua casa não tem gente doente?
Doenças que só o Espírito Santo de Deus pode diagnosticar nessa hora. E nessa hora, eu espero que o Espírito Santo de Deus esteja falando no seu coração. Há muitas famílias que estão mortas. Há morte dentro das famílias. E o que morreu naquela família, o que morreu na sua família, naquela família, a menina estava morta. E na sua família, o que está morto? Será que estamos contribuindo para esta situação, para que haja morte? Em Romanos, no capítulo de número 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. Será que não há pecado dentro das nossas famílias de tal forma que estamos matando a nossa família? Algumas coisas, meus queridos e meus amados irmãos, morreram na sua família neste ano que passou. O ano de 2020, 2019, os anos pregressos têm sido anos trágicos para você. Talvez você tenha matado o tempo, a cortesia, o diálogo, o amor, a esperança, a fidelidade, a harmonia, o que morreu dentro do seu lar. Muitas famílias estão de luto, como diz Jeremias 9:21. Muitas famílias estão debaixo do texto de João 10:10. O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. O ladrão veio e matou muitas coisas dentro do seu lar. A família está em alvoroço, como diz o versículo de número 38 do texto que lemos de Marcos, capítulo de número 5. Há choro e pranto. Quantas lágrimas ocultas estão rolando no olhar de cada um de vocês, seja esposa, filhos e maridos. Quantas lágrimas estão sendo derramadas em sua casa. Agora, aleluia, o que Jesus fez? O que Jesus fez por aquela casa? Qual foi a resposta que Deus deu para aquela casa? O que o responsável, o que Jairo fez em favor daquela casa? Diz o verso 22, chegou-se a Jesus, deixou o preconceito sem se preocupar com o pensamento dos outros, o que as outras pessoas iriam pensar da família dele. Ele queria resolver o problema, prostrou-se aos pés de Jesus, deixou a vergonha de lado, suplicou com insistência, como diz o verso 23, o salmista no Salmo 50, verso 15, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e te glorificarei. Aleluia! Jairo foi à luta. Jairo se derramou aos pés do Senhor. Jairo era o responsável por aquele lar. Ele chegou até Jesus, prostrou-se até Jesus, suplicou com insistência. Insista mais um pouco, grite mais um pouco, chore mais um pouco, não entregue as pontas. Agora, o que Jesus fez em favor do lar de Jairo? Aleluia! Eu quero que ele faça na minha casa, e se você quer que ele faça na sua casa, abra o seu coração. Jesus foi até o problema. Versículo de número 24. Jesus está disposto a ir com você em sua casa e enfrentar o problema que você está enfrentando contigo. Jesus deu-lhe uma palavra de ânimo no versículo 36. Não temas, crê somente. Jesus tomou a menina, a situação, ou seja, tomou a situação pela mão, tomou o problema em suas mãos, como diz o versículo de número 41. Jesus restaurou-lhe a vida, Jesus restaurou o lar, restaurou a casa, restaurou a alegria, o ânimo, a paz. Deixe Jesus entrar em sua casa, leve Jesus para dentro da sua casa. Tudo que Jesus fez na casa de Jairo naquele dia, Ele pode fazer hoje na sua casa também, meu querido e meu amado irmão. Não é preciso que você entregue, mas é preciso que você entregue os seus problemas nas mãos de Deus, como diz o salmista no Salmo 37, verso 5. Jesus está desejoso de que a sua casa seja a casa do justo, o grande tesouro, abençoada, farta e cheia de vida e abundância, como diz Provérbios 15, verso 6. Será que você está disposto a abrir a sua casa? Abrir o seu coração? Deixe Jesus entrar em sua casa, fazer morada em sua casa e transformar morte em vida. Deus te abençoe muito, Deus abençoe muito a sua casa, abençoe muito o seu lar e que essa palavra transforme a realidade da sua casa. Deus abençoe. Me escutas quando clamo.
gostaria de orar pela sua casa, orar pela sua família, orar pelo seu casamento, orar pelos seus filhos. Mas eu queria que você também abrisse o seu coração e pudesse crer. Crer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para você, para sua casa e para sua família. Pai, em nome de Jesus, nessa oportunidade, Senhor Deus, estamos ministrando uma palavra do Senhor ao coração das famílias que me ouvem. Seja este marido, seja esta esposa, seja este filho, mas, ó Deus, em nome de Jesus, que esta palavra seja uma palavra transformadora. Que cada integrante do lar possa estar ouvindo esta palavra e que essa palavra possa produzir um rebuliço, possa produzir vida aonde a unidade da família está morta. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, assim como tu fizera nesta família, nesta casa, aonde ali já havia choro, já havia pranto, já havia tristeza, já havia angústia, já havia dor, havia até mesmo a morte. Mas o Senhor trouxe vida, mas Jesus precisou entrar naquela casa. Lá, Jairo precisou tomar a atitude de um chefe da casa, de um homem de Deus. E eu falo aqui nesta oração contigo, Senhor, para homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, adolescentes de Deus, que precisam tomar uma atitude em favor da sua casa para não ver a morte destruindo o seu lar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar com providência e provisão, repreender, ó Deus, o inimigo, ó Deus, que porventura tenha assolado esta casa, trazido, ó Deus, angústia, dor, desânimo, desamor, trazendo um desejo no coração do divórcio. Pai, repreenda este desejo em nome de Jesus, Pai. Deus soberano e bendito, que o inimigo possa ser repreendido, que as armadilhas do inimigo contra as nossas casas, os nossos lares, não prosperem em nome de Jesus. E que possamos, ó Deus, não dar ao inimigo a alegria que ele tanto almeja, que ele tanto quer, de ver o seu projeto, o seu plano de destruição concretizado. Porque nós queremos frustrar o inimigo, levando Jesus para nossa casa e deixando Jesus ressuscitar aquilo que porventura aos olhos humanos já está morto. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe com esta palavra, com esta oração, em nome de Jesus. E agora, Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces e ricas e eternas consolações do Espírito Santo estejam e sejam com todo o povo de Deus parado sobre a face da terra, com as famílias que estão reunidas cultuando o Senhor nesta hora, seja desde agora e para todo sempre. E o povo alegre de Deus, o povo alegre e abençoado, que não permitirá que o inimigo destrua o seu lar, diga amém e graças a Deus. Deus te abençoe, querido. Fique na paz. Uma semana de vitória, uma semana abençoada, uma semana de resposta debaixo da graça e do favor do Senhor. Um abraço!